Entre esses 30, alguns atletas que subiram em definitivo para essa temporada, para ficarem no elenco profissional, né? Porque eles revezavam, né? Algumas vezes subiam pro time principal e depois retornavam para o sub-20. O Naves, zagueiro, Giovani, que foi cortado do Sul-Americano sub-20, que era, né, o menino vai fazer 19 anos ainda, o Garcia, lateral direito, e o John, meio-campista. Foram esses os 4 jogadores que vão ficar agora de forma 100%, né? Estarão 100% à disposição do Abel, não vão descer mais para o sub-20, além do Hendrick, que já fazia parte do elenco profissional, né? Terminou a temporada como titular do time do Palmeiras, o Vanderlan, que virou o reserva imediato do Piquerez. Então, alguns nomes que o Palmeiras já tem à disposição. E aí, esse ponto que eu destaquei, né? O Palmeiras pode ter reforços caseiros, pode subir ainda mais meninos do sub-20 ou do sub-17 para o elenco profissional. Quem está mais perto de ter esse, entre aspas, acesso do time de base para o time profissional é o Luiz Guilherme, que foi convocado pelo Ramon Menezes para a seleção sub-20 para disputar o Sul-Americano da categoria. Tem apenas 16 anos de idade e era o 10 do Palmeiras na Copinha. Na última temporada, 22 jogos, 20 gols, 3 títulos, ou seja, os 3 que ele disputou pelo Sub-17, ele foi campeão. E agora, à disposição do Ramon na seleção Sub-20. E terminando o Sul-Americano, ele começa essa transição para o time profissional. E o Palmeiras ainda utilizou outros 3 garotos do Sub-17 que não foram relacionados para a Copinha, mas que participaram da atividade de hoje. Cauã Vitor, zagueiro, Vitor Reis, Cauã Vitor, lateral esquerdo, Vitor Reis, zagueiro, e Riquelme. Mais um Riquelme brasileiro. Mais um Riquelme brasileiro, né? Mas agora, é impressionante como o Palmeiras tem a melhor base do Brasil já há algum tempo, e ao mesmo tempo também você ser da base do Palmeiras é a melhor coisa hoje para um jogador de futebol. E há pouco tempo até, muito se falava sobre quando o Palmeiras voltou a ter dinheiro, voltou a ter grana, né? Muitos falou sobre, poxa vida, mas no momento que tá surgindo tanta gente, aí o Palmeiras, óbvio, foi pro mercado, né? Quando começou a montar uma base que hoje já não é a mesma, né? Foi mudando aos poucos, foi ali achando um time ideal, um elenco ideal. E muito se discutiu isso, né? Pô, os jogadores, hoje o Palmeiras tem uma boa base, mas tá sempre no mercado contratando e esses caras não têm a oportunidade. Isso, conforme o Palmeiras, óbvio, foi conquistando títulos, foi retomando um protagonismo num cenário nacional e continental, a coisa começa a fluir de uma forma mais natural e mais tranquila, né? Então, hoje é possível o Abel reforçar o time com jogadores da base. Eles podem chegar no time de cima sem nenhum tipo de pressão imediata de que, vocês precisam salvar a lavoura, porque a gente vê muitas vezes, né? Os caras vão lá, vão no mercado, contratam um monte de gente, aí não dá certo, o time entra ali num viés de baixa, vamos apelar pra base, aí joga uma baita de uma responsabilidade na molecada. Não é o que acontece hoje no Palmeiras. O Palmeiras hoje, realmente, ele tem um elenco recheado de jogadores da base, jogadores já consolidados, outros que se consolidaram e depois tiveram um momento de baixa muito por conta da fama, muito por conta do dinheiro. Alguns conseguiram dar a volta por cima, outros tentam dar a volta por cima longe do Verdão, mas é como eu venho dizendo, né, um time de muita paciência, de muito cuidado com esses jogadores e de muita oportunidade também, que há poucos anos a gente não via. Então é muito interessante todo esse processo que acontece no Palmeiras. Processo que só é possível dentro de um clube organizado, de um clube que apresenta resultado dentro de campo, que não vai no mercado desesperado em busca de jogadores mais, e ao mesmo tempo também consegue dar espaço para esses meninos desabrocharem no futebol profissional, né? O Hendrick é um ponto fora da curva, é um fenômeno, é o principal reforço do Palmeiras para 2023, né? Começou ali uma transição no final, na reta final de 2022, quando tudo já estava ali encaminhado para o Verdão, principalmente no Campeonato Brasileiro, e aí começa o ano sendo a principal estrela, como se tivesse de fato sido contratado pelo Palmeiras. Então é muito interessante todo esse processo, né, que aconteceu com o Verdão ao longo dos últimos anos. Nada como organizar a casa, mesmo que num primeiro momento o dinheiro fale mais alto, o Palmeiras contrate ali alguns jogadores e não dê espaço para a base, aos poucos a coisa vai acontecendo, e hoje a gente vê o Abel já falando muito mais em utilizar esses jogadores do que de fato contratar no mercado e acabar dando alguns tiros errados, né? Exatamente, e essa aspa, né, essa última fala que eu coloquei nesse material, que é a fala do Abel Ferreira, exatamente com relação a isso que você falou,
de procurar novos jogadores. O Abel, ele disse isso no dia 22 de outubro, que o Palmeiras só iria ao mercado em caso de extrema necessidade para trazer 1 ou 2 jogadores e que ia priorizar as categorias de base. Dito e feito, são outubro, novembro, dezembro, já estamos chegando ao 3º mês dessa declaração e o Abel está cumprindo com o que ele disse e o que foi combinado com ele pela diretoria e o que ele combinou com a diretoria. Então não é nenhuma novidade o Palmeiras não estar se movimentando no mercado até este momento, porque já era algo que estava no planejamento do Alviverde.